Muito que bem, senhoras e senhores, voltamos com mais uma edição do Talking DI. Hoje vamos falar sobre um assunto que está em alta no Brasil devido a uma crueldade animal, que é o caso do cachorro, do cão Orelha, que foi assassinado no litoral de Santa Catarina. A gente vai conversar com o vereador de Chapecó, Wilson Cidrão, ele que é popularmente conhecido por defender a causa animal, e a gente vai conversar com ele, entender um pouco mais sobre a legislação em relação a isso, aos projetos do vereador nesse segmento, entre outros assuntos. Vereador, seja muito bem-vindo ao estúdio do Diário do Iguaçu. Obrigado, Vitor. Obrigado a toda a equipe do Diário do Iguaçu por sempre nos receber tão bem. Uma alegria estar aqui participando com vocês, mas lamentando, evidentemente, o motivo de que estamos aqui. Sem sombra de dúvidas, esse é um momento muito importante, que a gente fala de um assunto que nós falamos há muitos anos, que é o combate à crueldade contra os animais. E, como digo, o caso do cachorro-orelha é um que escancara uma violência que acontece diariamente. Então a gente tem que utilizar isso para se manifestar, para se mobilizar por justiça pelo cachorro-orelha, mas por efetividade nas políticas públicas de promoção ao bem-estar animal. Porque, nesse caso, como eu disse, nós vamos pleitear a justiça, nós queremos justiça para o caso, mas nós não podemos esquecer de todos os outros que acontecem. E a edição, a publicação, a sanção de leis é um passo muito importante, mas ele não é o único. Nós temos que trabalhar por conscientização, nós temos que trabalhar para que, de fato, isso que é criado, que é planejado por deputados, pelo próprio governo do estado e aprovado pela LESC, sancionado pelo governador, para que isso, de fato, se torne uma política pública eficaz. Hoje a gente tem, por exemplo, o PET Levado a Sério, que é um programa do governo estadual relacionado às castrações. Ele não abrange ainda a totalidade dos municípios de Santa Catarina, por exemplo, Chapecó, pela quantidade de habitantes, não está abrangida, mas é um programa que também faz parte da política de combate aos maus-tratos. Menos animais nas ruas, menos animais em situação de vulnerabilidade, isso é muito importante. E quando a gente fala dos maus-tratos por omissão, que é aquele cachorro que eventualmente está com uma água não adequada, está sem alimento, não está com a casinha adequada, nós trabalhamos com famílias que muitas vezes também têm uma condição de vulnerabilidade. Então é aquela situação de maus tratos que muitas das vezes não envolve uma vontade em maltratar, envolve uma falta de vontade em cuidar, uma falta de compreensão. E aí você tem aí de fato a conscientização como uma ferramenta importante. No maus tratos por agressão, a ferramenta da conscientização também é muito importante, porque pode ter certeza que esse caso do cachorro-orelha, a repercussão que está sendo dada e a forma com que esses adolescentes estão sendo criticados e criminalizados, embora em algum momento alguém possa dizer que isso é excessivo, não é, porque se eles precisarem sofrer, na verdade eles precisam, né, sofrer as duras e graves penas para que não aconteça de novo. É aquele caráter de repelir uma conduta igual que a punição desses adolescentes tem que ter. Então, acho que é o momento, sim, da gente discutir muita coisa. Da gente discutir a eficiência dos inquéritos, né, a velocidade com que eles são tratados, não só nos casos de grande repercussão, mas em todos os casos de maus-tratos contra os animais. É o momento da gente discutir a redução da maioridade penal. É o momento, sim, porque eles tinham plena consciência do que eles estavam fazendo. É o momento da gente discutir a aplicação de verdade das penalidades administrativas, porque para quem não é do direito são coisas diferentes, né? A pessoa, ela não pode sofrer mais de uma, ou melhor, ela não pode sofrer duas penas pela mesma situação, mas ela pode acumular a pena administrativa com a pena penal, né? O reflexo negativo administrativo e o reflexo negativo penal da conduta dela. Então ela pode responder por um crime e pagar uma multa ao mesmo tempo, entende? Então é isso que a gente tem que pensar. Tem um projeto do deputado Mário Mota, que foi protocolado, que é bem interessante, que ele pretende responsabilizar. Como você não consegue fazer com que a lei penal abranja ninguém além daquele que cometeu o crime, administrativamente, sim. Então, o pai e a mãe serem responsabilizados administrativamente pela conduta de maus tratos praticada pelos filhos, já que, né, não poderiam responder pela conduta penal praticada pelos filhos. Esses adolescentes, lamentavelmente, eles não vão responder por crime, né? Eles vão responder por ato infracional, porque é o que é imputável a eles, que são adolescentes.
E, claro, a gente sabe que muitas coisas são ruins disso, que eles vão, quando completarem 18 anos, a ficha deles vai estar limpinha, podem até assumir um concurso de juízo um dia, esses 5, 6 Sim. crápulas ali. Mas é isso, sabe? É a sociedade se unindo, a gente clamando por justiça. Se for preciso mostrar a cara desses marginais, mostrar a cara deles, para que as outras pessoas entendam que quem ama não vai fazer. E quem não gosta, se fizer, vai ter Sim. uma punição. Quando a punição não é da lei dos homens, muitas, né, da lei escrita, muitas vezes ela pode ser da lei dos homens, aquela que não é escrita, que é justamente ser escrachado nas redes sociais como eles estão sendo, e com certeza que a gente acredita na lei divina e tudo mais, mas a gente quer que eles sejam responsabilizados aqui numa coisa que as outras pessoas vejam e passem a não fazer, né? Como é que você enxergou, vereador, esse caso? Como é que você, quando viu as primeiras repercussões, como é que você, sendo um defensor assim, se sentiu? Cara, na verdade, assim, ele é um caso extremamente chocante pela forma agressiva. Cada vez que eu vejo um material, eu fico. Agora de tarde saiu um resultado de um dos laudos que diz que ele foi. Que foi introduzido um pedaço de madeira, provavelmente aquele taco que eles usaram, enfim, na garganta do animal. Então, assim, ó, é de uma agressividade que você não consegue nem imaginar. E eu te confesso assim, que eu fico imaginando o animal, isso me dói muito, vendo o animal nessa situação, e nós que temos animais em casa sabemos do quanto eles confiam em nós, do quanto eles são vulneráveis. Por exemplo, hoje uma das minhas cachorras está trabalhando comigo lá no gabinete, né? Eu falo trabalhando, mas tá me acompanhando lá no gabinete. Então, assim, ó, você imaginar, olhar pra carinha de um cachorro, os caras desgraçados, assim, ó, que a gente muitas vezes sofre para conseguir capturar um animal que precisa de ajuda. Esses dias eu precisei capturar uma cadela para levar ela para atendimento, e aí quando chegou lá, o câncer dela estava muito avançado, o veterinário sugeriu fazer eutanásia e tudo mais, e eu fui me sentindo mal, assim, ó, pelo fato de ter que capturar ela à força para levar ela para atendimento, e, claro, ela foi eutanasiada, e eu me preocupava de pensar assim, meu Deus, ela morreu pensando que eu maltratei ela, porque ela não consegue compreender que eu capturei ela para levar para atendimento, sabe? E eu fico imaginando essas pessoas que chamaram o cachorro, ele foi na bondade, Sim. pensando que ia receber carinho. Um animal de 10 anos que era bem cuidado por todos. E os filhos do diabo, assim, sabe? Pra mim, não. É. Sério, não tem palavra pra dizer o tanto de lixo que essas pessoas são. Então, imaginar o que eles fizeram. Até no início eu pensei. Não sei se é o momento da gente se manifestar, né? A vereadora de Florianópolis, que é muito preocupada também, a Pri já engajada nisso, eu falei, vamos aguardar. Não vou me manifestar agora, porque é um caso que é, eu entendo da minha responsabilidade dar uma prioridade para os casos de Chapecó. Só que Sim. chegou um momento que as coisas começaram a desenrolar, que eu percebi que se não tivesse essa mobilização de outros lugares também, talvez em algum momento a justiça não respondesse aquilo que a sociedade espera, né? A juíza lá, como já se declarou suspeita, são pessoas de altíssimo poder aquisitivo, né? Então é muito preocupante, é muito preocupante, é repugnante. Num primeiro momento eu não ia me manifestar, mas eu entendi que a nossa manifestação é importante, não só por esse caso, mas por todos. Sim. Por falar em manifestação, nós estamos organizando, é uma manifestação que não é só minha, e é de todas as entidades de proteção animal de Chapecó. No domingo, no Ecopark, às 17 horas, nós vamos fazer uma mobilização presencial para fazer um registro fotográfico e mostrar a nossa indignação com o caso, e pedindo justiça pelo cachorro-orelha e por todos os outros animais que sofrem isso diariamente. Pedir para que seja implementada a Delegacia de Proteção Animal em Chapecó, que a gente sempre teve a informação de que seria implementado, mesmo que a gente sempre pedisse. Eu fiz esse pedido na última visita do delegado regional ali na Câmara, para que fosse implementada a delegacia aqui, e a gente entende que a Polícia Civil tinha uma métrica aí de implementar onde tivesse acima de 300 mil habitantes. Agora o delegado geral publicou alguma coisa que logo teria em Chapecó, mas não tem data, não tem portaria, não tem resolução instituindo, então é uma coisa muito incipiente ainda, né? Sim. Então nós também mobilizaremos nesse sentido. A gente deve iniciar no dia um abaixo-assinado também nos próximos dias pela implementação da delegacia especializada de combate aos maus-tratos aqui em Chapecó. Então são duas pautas importantes, né? A mobilização por justiça do cachorro-orelha, para que esses casos sejam realmente ouvidos e denunciados, e pela implementação da delegacia especializada aqui em Chapecó, que a gente não tem. Nós tivemos em algum momento a terceira delegacia, que ela cumulava com as outras investigações
os maus tratos, né, os crimes ambientais. Então agora a gente quer que tenha uma delegacia especializada em Chapecó por entender que isso é muito importante, não só por proteger os animais, mas por entender que ao proteger animais a gente protege famílias, a gente corrige posturas desses adolescentes. Olha, perdão, assim, mas eu só desejo que se esses pais não adotarem as medidas que eles têm que adotar para a correção desses jovens, porque até agora eles não adotaram, eles levaram os filhos para fora e estão escondendo, né, tentando acobertar, Até, inclusive, tem... coagir. A Polícia Civil divulgou, né? Sim, estão sendo indiciados o advogado e alguns pais ali por tentar coagir. Cara, assim, ó, o que se deve esperar é que esses adolescentes aí sejam novos Suzane von Richthofen, assim, sabe? Que façam com os pais, que tenham com os pais o nível de falta de sensibilidade que tiveram com esse animal. Se os pais não adotarem medidas para corrigir isso. Eu vi uma análise hoje bem bacana, até republiquei nas minhas redes sociais, no sentido de que, assim, o melhor que esses pais podiam fazer para esses adolescentes era terem deixado eles aqui sofrendo o julgamento daquilo que eles fizeram, né? E eles estão acobertando isso. Então não é o que a gente espera de pais que querem construir um mundo melhor, né? Se fala tanto em criar o filho para o mundo e não para dentro de casa. Sim. Que tipo de filho eles estão criando para o mundo? E essa é a minha grande crítica, né? Que tipo de filhos esses pais que acobertam a sem-vergonhice dos filhos, não só nesse caso, mas em todos os outros, que tipo de filhos esses pais estão criando para o mundo? Delinquentes, né? E enquanto tem os pais e depois que, né, que não tiverem mais os pais. Se não apanhou em casa, apanha na rua, tem uma coisa assim. Talvez hoje, né, não seja a melhor solução o pai surrar a criança. Mas se não educar em casa, vai ser educado de uma forma muito menos amorosa na rua. Então é um reflexo, é uma consequência, né? E como é que você enxerga esse apelo assim da população, todo mundo se unindo? Como é que você vê isso? Como eu disse, né, o caso é muito triste, mas o reflexo de união em prol de uma causa que a gente defende há tanto tempo, e eu ainda posso dizer que sou jovem, se for comparar o tempo que eu tô na causa animal em relação a protetores que estão há 15, Sim. 20 anos, né? Claro que eu só tenho 25 também, né? Então não teria como eu tá muito mais do que esses meus 8 anos. Mas é bonito de ver, assim, pensar lá atrás em Chapecó, quando a gente tinha carrocinha, né, de tração animal no centro de Chapecó, aí animais que o dia inteiro ficavam aí num calor escaldante para trabalho. Da gente pensar de um momento em que Chapecó não cuidava do manejo e da procriação indesejada dos animais, e ver que com o trabalho dos ativistas que estão há 10, 15 anos na causa animal, isso foi mudando muito. Inclusive, recentemente, nós tivemos a oportunidade de entregar uma homenagem ali na Câmara e nós entregamos para Giovanni Botin, que é uma das pessoas que conduziu toda essa questão do ativismo de impacto, fazendo o trabalho, né, que era custeado ali um valor por ano para as castrações dos animais. E isso, sem sombra de dúvidas, um trabalho feito há 15 anos reduziu a quantidade de animais, que hoje a gente consegue ver muito menos animais nas ruas. Sim. Então, diversas vezes a gente se depara com alguns comentários. Nossa, como tem animal na rua. Realmente, ainda tem muito. Mas eu posso assegurar, assim, e é mentira e é menosprezar o trabalho desses ativistas, não é nem do poder público, é dos ativistas, se a gente falar que em 2020 e em 2025 tem a mesma quantidade de animais nas ruas. É a gente dizer que é desvalorizar o trabalho de quem está na rua diariamente, sendo remunerado ou não para isso. Então a gente percebe, e essa conscientização, essa mudança de hábitos, não é tratar bicho como gente. Eu nunca falei que seria isso, sabe? Também que quem quer tratar é direito seu. Sim. Mas eu quero dizer, essa conscientização de que a gente tem que valorizar todas as formas de vida, né? Então, assim, eu sou muito coerente no meu discurso. Não faz sentido eu defender um filhote de cachorro e não defender um feto no útero da mãe. Então, eu sou contra o aborto, eu sou a favor de proteger os animais, e para mim isso tudo faz muito sentido, né? Então, esse movimento e ver que as pessoas estão mudando, aquele cachorro que ficava amarrado lá no fundo do quintal é o cachorro que hoje está solto, não precisa estar dentro de casa, mas está solto, né? Então, é uma evolução que é gradativa e é por meio da conscientização, e eu vejo que esse também é muito o papel dos nossos representantes. Hoje, vereador da causa animal, a gente tem diversos vereadores que também nos apoiam nas propostas da causa animal. Eu
tenho unanimidade ou maioria nas propostas da causa animal, porque os meus colegas também fazem esse trabalho, mas a gente sabe que hoje o nosso gabinete é a referência nesse assunto. E a importância de ter um vereador eleito pela causa animal é também muito disso, né? É a gente saber que se o poder público, se a prefeitura dá atenção para essa pauta, é porque enxerga que essa pauta é relevante, que o pessoal, que os moradores, que os chapecoenses votam em alguém por essas pautas. Então, por isso que a gente tem que ter um órgão especializado, a gente tem que ter efetividade, a gente tem que ter política pública. Então, são vários passos, né? Eu trabalho muito para que a gente construa uma lei adequada e cobrar para que o serviço funcione, né? Então, são movimentos dos políticos junto com a sociedade, com os envolvidos, para a gente alcançar cada vez melhor. Nesses dias eu falei, a gente busca não ter animal na rua. Sim. A gente quer muito que não tenha. E às vezes a gente ainda vê animal na rua, a gente vê, né? Como eu falei, não dá pra dizer que tem a mesma quantidade, mas diminuiu, com certeza. E nessa caminhada, às vezes a gente trabalha todo dia ali pra diminuir a quantidade de animal na rua e acaba não... Ou melhor, a gente trabalha todo dia pra não ter animal na rua e ainda tem. E às vezes a gente se esquece do quanto a gente diminuiu. Então, a gente olha muito lá pro final, pro que a gente quer no final. E a gente esquece do quanto nós somos efetivos em trabalhar com esse resultado parcial, em ter esse resultado parcial. Nós queremos muito não ter animal na rua, a gente se frustra por ainda ter, mas a gente esquece que a gente diminui. E isso não pode acontecer. A gente tem que lembrar do nosso valor enquanto ativistas, enquanto quem trabalha no serviço público em razão disso, e entender que todo mundo sempre vai ser criticado, fazendo bom, fazendo ruim, os meios de comunicação são criticados muitas vezes, mas é mais importante que na nossa essência a gente sempre tente fazer o melhor, né? Perfeito. E, vereador, os projetos, ações que você tem desenvolvidos aqui em Chapecó, quais são? Como é que tem trabalhado? Show de bola. Nós temos um trabalho que ele é constante, como eu dizia, da sensibilização da sociedade e da sensibilização do poder público para atender a causa animal e as necessidades para promover o bem-estar animal, sobretudo do manejo desses animais. Eu sempre defendi muito e, em uma oportunidade que eu apresentei isso para o prefeito, foi autorizada a implementação de 3 eixos mais importantes no nosso serviço municipal, né? Que é o combate aos maus tratos, o manejo desses animais, que é a castração e o atendimento veterinário. Então, nesse combate aos maus tratos tem a parte de conscientização, de melhoria, né, dos ambientes dos animais, a questão da castração, que é o manejo deles, né, a redução da população, e também os atendimentos veterinários. Aí, no meio disso tudo, né, além da gente fazer toda essa sensibilização, nós trabalhamos constantemente, como disse, né? Eu estou falando primeiro dos constantes para depois falar dos pontuais. Constantemente a sensibilização da sociedade e do poder público, constantemente a revisão e atualização da legislação municipal, que é algo muito importante para que a gente sempre tenha a melhor legislação e possa alcançar a proteção animal, o bem-estar animal e também repelir condutas de maus tratos. Tem num outro aspecto também, nós trabalhamos junto para otimizar o protocolo de combate aos maus tratos, para unir as forças de segurança e de fiscalização, para que a gente pudesse ter um processo mais assertivo, né, nesse sentido. Então, um processo que fosse menos dúbio no aspecto de quem faz o quê. Sim. E que evitasse retrabalho. 2 serviços fiscalizando, por exemplo, o mesmo caso sem se conversar. Entendi. E nós conquistamos também recurso, né? Não só recursos externos, por exemplo, com a deputada Caroline Detoni, nós estamos em vistas de conquistar um com a deputada Giovânia de Sá para melhorar o serviço. Nós também fizemos o pedido para que as nossas economias pessoais do gabinete sejam revertidas para a causa animal, e nós também trabalhamos pelo aumento do orçamento, que hoje está alcançando a casa de 2 milhões por ano para o manejo dos animais, né? Ali para manutenção do núcleo de atenção aos pequenos animais. Então, é uma série de trabalhos. Aí nós temos, por exemplo, tramitando um projeto importantíssimo que visa acabar com o acorrentamento de animais em Chapecó, onde é possível um meio menos danoso de contenção. Então, onde se tem pátio cercado, onde se tem canil, para que o animal não fique acorrentado, né? Uma legislação nesse sentido. Nós temos aí diversas atualizações que a gente pode citar ali final do ano também. A questão da priorização de atendimento a animais que estão protegidos por protetores, né? Também isso é muito importante para que os protetores de animais também tenham
esse resguardo, né, do poder público com mais agilidade. E o NAPA, embora tenha algumas reclamações, críticas pontuais que a gente vai auxiliando para que sejam resolvidas, vem fazendo um trabalho que nunca foi feito em Chapecó. Nós trabalhamos muito pela inauguração da clínica do NAPA, que hoje é uma sede física que existe graças a muito esforço, a muita conversa. Eu sei o quanto pedi, o quanto briguei, com quem briguei, para que a gente pudesse ter essa estrutura hoje. Então, também é algo louvável. Se a gente for aí pensar, eu posso dizer que mais da metade do nosso trabalho foi em função disso, embora a gente trabalhe bastante. Sim. Por outras pautas também que a gente entenda que são justas, né? Perfeito. E você recebe assim muitos solicitações de maus tratos de animais em Chapecó? Diariamente. Diariamente a gente recebe e a gente tem feito o processo da forma correta, que é sempre pedir para que a pessoa registre o protocolo no NAPA, para que você tenha um número, para que você tenha o número do processo ali, para você acompanhar, né? Então, sempre digo que a reclamação sem uma ação, ela não é válida, né? Então, se tem um caso de maus tratos, tenho que fazer o registro para eu ter o processo, para eu acompanhar, para passar para o vereador, quando for o caso, para ele cobrar o serviço, por que não foi atendido, porque esse é o formato correto, né? Eu, enquanto vereador, não posso responsabilizar civilmente ou administrativamente você, e eu, vereador, não posso multar você por você estar maltratando seu animal. O serviço NAPA pode. Então, por isso que a gente pede sempre que faça o registro, nós auxiliamos acompanhando, cobrando para que ande. Esse é o processo correto. Quando você tem uma denúncia na vigilância sanitária, você não denuncia para o vereador, você denuncia para a vigilância sanitária e reclama ao vereador para que ele fiscalize se a vigilância sanitária está cumprindo. Mesma coisa no NAPA, mesma coisa na saúde. Se eu preciso de um exame, eu não peço para o vereador, eu vou lá e peço meu exame, e se ele está demorando, eu cobro do vereador que fiscalize o porquê que está demorando. Né? Não é para adiantar o meu exame, é para fiscalizar o porquê que está demorando. Então, é isso. É esse caminho certo que tem que ter. Então, a gente sempre orienta. Muitas pessoas não têm paciência. É verdade. E, infelizmente, quando a pessoa lhe procura com uma expectativa e você não consegue alcançar ela, a expectativa que a pessoa criou, ela pode se frustrar e pode não gostar. Mas isso faz parte também do nosso trabalho, né? A gente não pode mudar o correto para atender a vontade individual de uma pessoa. Mesmo porque existe uma ordem de protocolos, de chamados. Hoje mesmo, eu, enquanto vereador, entrei em contato com o NAPA, que nós tínhamos uma situação de um animal possivelmente atropelado, e eles me responderam: olha, vereador, a gente entende o caso, mas ele não está dentre os mais graves que a gente tem a ordem de atender hoje. Tudo bem? É igual na saúde, né? Exatamente. Eu falei, evidentemente que tudo bem, né? Se desse para atender, para otimizar o fluxo que a gente ia ter que trazer ele para banho e tudo mais. Tudo bem, mas não quero que passe na frente, tem o áudio ali, não quero que passe na frente porque não é essa a intenção, não pode ser essa a intenção. Então é isso, e diariamente fiscalizar para que o trabalho realmente funcione, né? E quais são os casos, os exemplos mais comuns que chegam até você de maus tratos? A gente tem muito caso do animal que está numa condição, numa circunstância inadequada. Corrente curta, sem casinha adequada, sem ração, tudo mais. Esse é o maior, assim. Em Chapecó, a gente, se for comparar com o tamanho da cidade, claro que a gente gostaria que não tivesse nenhum, né? Mas com o tamanho da cidade, com a quantidade de homicídios, por exemplo, que a gente tem registrados durante o ano, a quantidade de denúncias, pelo menos que chegam para a gente poder acompanhar, de agressões aos animais, como essa truculenta que aconteceu, são muito pequenas, assim, ó. Eu, particularmente, assim, ó, não vou dizer que chega para mim 5 casos de agressão, espancamento por ano. Então, se você comparar com o índice de homicídios, ele é muito baixo. Mas tem muito desse tipo de caso do animal agonizar. E aí, dele evoluir para um caso de não atendimento veterinário, de criar bicheira, né, de tudo mais, de morrer agonizando. Nesse sentido, sim. Que aí é o que a gente chama de maus tratos por omissão, né? Ele é crime por omissão. E aí é difícil de configurar. Né? A gente tem aí, hoje, os grandes especialistas do direito animalista, né, eles tratam dessa dificuldade de você configurar o crime de maus tratos por omissão. Porque existem alguns entendimentos de exigir notificação prévia e tudo mais.
Só que assim, uma coisa é você querer enquadrar a pessoa por maus tratos porque a casinha tá inadequada e a pessoa também não mora bem, né? Mora Sim, tem numa casa ruim. Agora, a pessoa que deixa o animal abrir uma bicheira do tamanho, sei lá, de uma laranja, de uma manga, em cima do corpo, assim, que todo mundo vê que aquilo ali não tá certo. Não me nego a acreditar que precisa essa pessoa ser informada que aquilo ali não tá certo, né? Que se com certeza ela tivesse com um machucado de 1/5 daquele tamanho na pele dela, Já tava em... ela já tava lá no posto de saúde e fazendo um escarcéu se não atendessem ela no dia, né? Que Sim. também seria justo. Sim, claro, com certeza, né? Teria algo a mais que você gostaria de comentar, vereador, sobre o assunto? Olha, eu quero reforçar essa importância de que a gente olhe principalmente para os nossos políticos que se preocupam com a causa e que a gente possa apoiar eles, sensibilizar aqueles que não apoiam a causa a passarem a apoiar também. Eu não tenho ciúme nenhum em ter outros vereadores, em ter outros políticos da causa animal. Pelo contrário, quanto mais gente puder somar força, melhor. E que a gente se mobilize realmente nesse caso. Nós vamos ter essa mobilização presencial no domingo às 17 horas por justiça, né, pela Orelha e por todos esses demais casos e pela implementação da delegacia especializada em Chapecó, mas que a gente não nos deixe não nos deixe esmurecer, não nos deixe desanimar por casos que acontecem. Pelo contrário, eles têm que servir como energia para a gente continuar combatendo, brigando contra essas pessoas. O nosso inimigo tem que ser o mesmo, né? O nosso inimigo não pode ser o político, não pode ser aquele protetor, aquela ONG que às vezes dá uma resposta que a gente não espera. Por exemplo, a pessoa viu um animal na rua que está machucado e ela pede ajuda para a ONG que também está sobrecarregada. Ela Sim. pede ajuda para o vereador que também tem casos diariamente. Ela pede ajuda para o serviço que muitas vezes tem outros casos igualmente urgentes que chegaram antes para atender. Então, que essa pessoa não tenha raiva desses que estão sobrecarregados e precisam de ajuda. Que essa pessoa tenha raiva de quem atropelou e não prestou socorro. Sim. Que essa pessoa tenha raiva do agressor, do que abandonou, dessas pessoas. O nosso inimigo tem que ser quem faz maus tratos, não quem está sobrecarregado, independentemente de quem for, buscando melhorar o pouco que seja dia a dia. Muito obrigado, Diário do Iguaçu, Vitor também, a você, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. A gente que agradece a sua participação e deixa o Jornal de Portas abertos para novas oportunidades. Claro, e aproveitando, nós temos também aí as atualizações do caso, né? Então, teve toda a cronologia, teve o fato, teve o indiciamento, existia vídeo, não existia vídeo, a explicação da Polícia Civil é que o vídeo a que se trata era o vídeo da tentativa de afogamento do Caramelo e não, né, das agressões ao cachorro-orelha. Houve hoje, então, um indiciamento de alguns pais e do advogado na tentativa de coagir as testemunhas, e o inquérito agora ainda segue, né? Foram apreendidos, a juíza indeferiu a quebra de sigilo dos aparelhos celulares, né? Então, a gente tem que continuar pressionando e cobrando. A gente fica muito feliz que o governador do estado também se manifestou, está em função. O governador do estado que já adotou o Granfino, né? Que é um cachorro também, vira-lata, adotado por ele, e a gente... Espera não, a gente tem certeza que com a mobilização que está acontecendo isso não vai morrer. Então é por isso que a gente tem que trabalhar, né? E acompanhando aí, a gente continua acompanhando o deslinde do caso. Perfeito, então. Até mais. Valeu. Este foi o vereador aqui de Chapecó, Wilson Cidrão, falando um pouco mais sobre o caso do cachorro orelha, entre outros casos que acontecem em Chapecó, o seu trabalho em relação à questão da defesa animal, entre outros assuntos. E para você ficar bem informado, acesse as nossas redes sociais e o nosso site diregional.com.br, que em breve voltaremos com mais Talkings DI.